Bom dia, galera! Vamos dar continuidade às nossas atividades. Hoje lá na página 54 do livro de vocês, ok? Representação dos elementos químicos. Então, eu já tinha feito um aparato para vocês naquelas atividades de como representar, de como identificar os elementos químicos, certo? Então, vamos dar continuidade. Então, eu tenho ali X como símbolo do elemento químico. Então, na tabela periódica, vocês vão ter vários símbolos. Por exemplo, Na significa sódio, K significa potássio. Então, aqui a professora colocou X para considerar todos os elementos da tabela periódica, certo? Então, X significa o símbolo do elemento. A é o número que está em cima, certo? Vocês podem visualizar. Significa número de massa. Na aula anterior, a professora citou que para calcular o número de massa, eu tenho que somar a quantidade de prótons, P, mais a quantidade de nêutrons, certo? O Z significa número atômico. O número atômico corresponde à quantidade de prótons lá no núcleo do átomo, tá? Todos os átomos neutros têm a quantidade de prótons igual à quantidade de elétrons igual à quantidade de nêutrons, se o exercício não te indica. Então, para determinar a massa, eu somo P mais N. Se P é igual a N, eu somo ele duas vezes, ok? Olha que exemplo. Eu tenho C, que é o símbolo do elemento químico, 14, que significa a massa, e 6, que significa Z, número atômico. Nesse elemento carbono, eu tenho que P é igual a Z, logo, a quantidade de prótons de carbono que eu tenho é 6. E a quantidade de elétrons? 6 também. E a massa, professora? 14. E a quantidade de nêutrons? Eu faço a massa, que é o número de cima, menos o número atômico, que é o número de baixo. Então, 14 menos 6, nós vamos ter 8. 8 é a quantidade de nêutrons, ok? Semelhança entre os átomos. Eu tenho 3 tipos de semelhança. Isótopos, que é quando 2 ou mais átomos apresentam a mesma quantidade de prótons. Isótonos, quando átomos apresentam a mesma quantidade de nêutrons. E isóbaros, quando os átomos apresentam a mesma quantidade de massa, tá? Então, vão sempre pelo fim. Isótopos, prótons. Isótonos, nêutrons. E isóbaros é o único que vocês não vão conseguir relacionar pelo fim, é a quantidade de massa. Olha só o exemplo. Então, o número de baixo, que significa prótons, os isótopos possuem mesma quantidade de prótons. Os isóbaros, o número de cima, que é a massa, é igual. E os isótonos, a quantidade de nêutrons, ou seja, 28 menos 18 e 30 menos 14 vai dar o mesmo resultado, certo? Íons. O que é um íon? É quando um átomo perde ou ganha elétrons. Quando um átomo perde elétrons, ele é um íon positivo. E significa que ele tem uma carga mais. Pode ser mais 1, mais 2 ou mais 3, certo? E ele é um íon ânion, ou seja, um íon negativo, quando ele ganhou elétrons, O menos 2. Professora, por que o sinal é trocado? Ou seja, quando perde é mais e quando ganha é menos. Porque a carga do elétron, o elétron é negativo. Então, se eu ganhei muito negativo, eu tenho que ficar mais negativo, certo? Então, como a carga do elétron é negativa, fiquem atentos que os sinais são trocados. Quando eu perco, eu tenho mais, e quando eu ganho, eu tenho um sinal negativo, certo? Agora é a sua vez. Vocês vão lá na página 64 e vão realizar as atividades propostas
número 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ok? Vou estar disponível caso vocês tenham dúvidas.